nessa quinta-feira, como prometido, Viviane Isidório, porque muita coisa, né, Viviane, para a gente contar. A Viviane falou lá no primeiro programa um pouquinho sobre a vida dela, pessoal, como que ela conseguiu o seu trabalho, como ela desenvolveu o seu empreendedorismo todo. E agora eu já vou começar com ela aqui falando sobre o engajamento que ela tem dentro da igreja, que é muito importante. Ela faz um trabalho lindo, né, na arquidiocese, e é claro que eu já quero começar como que começou esse trabalho todo. Eu sei que você é catequista ainda, né? Que nunca Não, deixa de ser catequista, catequese para a vida né? toda. Então, como é que começou ali? Foi a partir da catequese até você chegar nessa coordenação de liturgia? Né, como eu falei no programa anterior, né, eu faço esse trabalho na igreja desde os meus 19 anos. Ele nasceu de uma necessidade, eu acho que todos nós temos essa necessidade, desde que nascemos, nos falta algo. Nós nunca somos completos. Isso é uma visão minha, mas eu penso que nós só somos completos quando nos encontramos com Deus. Então, lá na minha adolescência, eu nasci em família católica, porém, é uma família católica de preceito. Então, ou seja, você tinha que fazer os sacramentos, você precisava participar das missas, mas eu não entendia, e talvez aqueles que estavam comigo talvez não entendessem muito bem o sentido da fé e da religião, mas eles cumpriam porque era preceito. Então eu fiz os sacramentos, né? Recebi o sacramento do crisma na idade correta, aos 15 anos, mas eu não tinha esse desejo de participar da igreja e nem entendia muito bem o trabalho da igreja. Então, às vezes eu falava que eu ia para a missa, mas eu ia namorar. Isso eu cheguei a fazer na minha adolescência. Ai, meu Deus, minha mãe escuta. Então, quando eu fiz assim, uns 18 anos, eu comecei a sentir falta. Hoje eu sei do que eu sentia falta, mas na época eu não entendia. Então eu tinha emprego, eu tinha namorado, eu tinha amigos, mas estava faltando alguma coisa. E eu estava ficando triste. Triste, eu não sabia por quê. E um dia eu comentei com a minha mãe. Falei, mãe, eu tô sentindo que tá faltando alguma coisa na minha vida. E ela falou assim, mas o que você acha? Eu falei, eu não sei. Eu não sei se eu tinha que fazer alguma coisa na igreja, eu tava me sentindo um pouco, sei lá, talvez culpada, porque uma educação religiosa, às vezes ela incute nas pessoas essa culpa de você estar vivendo, de você estar namorando, de você... Então, às vezes, eu não sei se era uma culpa na época, que eu sentia de estar aproveitando a vida, não sei te dizer. E a minha mãe falou assim, olha, tem uma moça lá na igreja que está precisando de uma catequista. Eu falei, não, mãe, como é que eu vou ensinar? Como é que eu vou dar catecismo? Não sei nada. Ela, não, ela está precisando de uma ajuda. Tem a moça que vai dar catequese e você ajudaria, porque tem muitas crianças nessa turma, então uma ajuda a outra. Eu falei, eu vou lá ver o que é. E fui. E aí, essa pessoa, essa senhora, foi minha primeira professora. E ela falou assim, que bom que você veio, a fulana quer dar catequese, mas ela precisa de ajuda, vocês ficam juntas, porque aí uma vai animando a outra, e foi simples assim. E ela já nos deixou, e aí essa moça que tinha começado, ela estava muito animada, muito empolgada, me chamou na casa dela, eu fui pra gente preparar o encontro. E eu assim, é ela que vai fazer. Eu só tô aqui para ajudar. Sempre gostei de adolescente, de criança, já com esse viésinho de que eu queria ser professora, né? E tal. Fui. E o que acontece? Essa moça deu 2 encontros e ela já tinha filhos, ela teve um problema particular, ela não pôde continuar. E de repente
repente eu me vi com a turma, já apaixonada com a turma. Era uma turma, na época a gente chamava de perseverança, que é aquele períodozinho que a criança recebe a primeira comunhão, mas ainda não recebeu o crisma. Ela fica nesse espaço aqui de tempo vaga e não tinha alguma coisa na igreja para acolher essa criança, né? Esse adolescente, pré-adolescente. Então, a gente trabalhava com uma forma de atrair a criança, para a criança querer estar naquele ambiente religioso. Então, a gente levava muita dinâmica, eu levava um chocolatezinho, uma balinha, sabe? Fazia uma brincadeira. O esquema era esse. E aí eu colocava sempre uma moral. Não era um conceito, um preceito religioso, porque eu não sabia muita coisa da fé. Então, eu colocava uma moral ali no meio, ensinando respeito, a paz, a justiça, enfim. Pensei que religião tem tudo a ver com isso, né? E foi assim que eu comecei. Essa moça não pôde continuar, eu apaixonada com a turma, muitos adolescentes, e eles gostavam de mim. E assim, eu comecei a ser catequista, sem entender muito bem o que era ser catequista, sem entender muito bem sobre a fé. Mas lembra do meu lado, né, que eu falei, que tudo que eu faço, eu busco fazer da melhor forma possível. Sim. Então, o que eu comecei a fazer? Estudar. Aí eu comecei a participar de cursos, porque a própria igreja, ela fomenta isso, né? Então, cada pastoral, através dos seus representantes, ela busca formar, também para incentivar, né, o leigo que está começando. Então, eu comecei a fazer curso, sabe? A gente fala curso, mas é formação para catequista. Comecei a ler o Catecismo da Igreja Católica. Eu comecei a ter mais contato com a Palavra de Deus. Então, foi feito dessa forma. E aí eu me encantei pela Igreja Católica. Porque antes eu segui o preceito. Tinha que fazer a primeira comunhão, tinha que fazer o crisma, enfim. Mas a partir daí, dessa minha experiência com a catequese, eu entendi que eu tenho um amor por essa religião, né? Por essa fé católica. E foi assim, né? Um pouco mais tarde, nós trocamos de pároco. O pároco que chegou, ele muito preocupado porque nós tínhamos poucas pastorais formadas. Ele começou a trazer algumas pastorais que nós não tínhamos, e uma delas era a liturgia. Eu já fazia leitura nas missas, eu já ajudava a preparar celebrações, e ele achou que eu levava jeito para a liturgia. Eu falei, não, nem sei o que é isso. Não, mas você vai aprender. Pode ficar tranquila, vai dar certo. E eu virei coordenadora de liturgia da comunidade. Eu nem sabia o que era liturgia. E ele começou, ó, vai ter formação em tal lugar, você vai. E a igreja também faz isso, Giovana, que é muito importante. Ela custeia essas formações, porque nem todas são na cidade, né, onde você está. Então, a igreja custeia essas formações. Então, eu ia para Congonhas, ia para Mariana, onde tinha formação, eu gostava, né? Onde tinha, eu ia. Então, aí eu comecei a trabalhar, sem largar a catequese, mas comecei a trabalhar a liturgia, comecei a trazer para a comunidade mesmo, né, a liturgia, e fui chamando outras pessoas. Quando eu vi, eu estava completamente envolvida com liturgia. E todo mundo que começa a entender liturgia, a estudar liturgia, ela se apaixona. E foi o que aconteceu comigo, paixão. E aí eu fiquei 8 anos, quase 8 anos, como coordenadora de liturgia da comunidade, né? Isso abriu, como eu participava nos regionais, né? A gente tem encontro paroquial, a gente tem encontro regional, a gente tem encontro arquidiocesano. Então, eu participava sempre dos regionais. Numa desses encontros regionais, foi no encontro arquidiocesano, fui participar de um encontro arquidiocesano representando a minha paróquia. O padre responsável, né, padre Luiz Cláudio, na época, pela liturgia, me convidou, meio que assim,
Ele, não, é só para você escrever aqui uma coisinha pra gente. Quando eu vi, ele falou assim, não, vou te colocar lá no grupo. Aí nós já estávamos com o WhatsApp. Não, vou te colocar lá no grupo. Não, mas eu não tô entrando. Não, você não tá entrando não, é só para você ficar a par das coisas que tá acontecendo. Sim. Quando eu vi, eu estava participando do grupo de liturgia da Arquidiocese de Mariana. Eu falo que eu caí lá, sabe, assim, sem saber exatamente, né, o trabalho que esse grupo fazia depois que eu descobri e também fiquei encantada com o trabalho que era produzido, sabe? E em menos de um ano me elegeram coordenadora do regional, que a gente aqui em Barbacena é o Regional Mariana Sul, então eu comecei a coordenar a liturgia aqui no nosso regional. Menos de 2 anos depois eu estava coordenando, e ainda estou, a liturgia na Arquidiocese. Então é um processo. Vai acontecer. Quando você fala dessa paixão, eu ouvindo você contando toda essa história, todo esse processo, eu fiquei assim, gente, mas isso também foi acontecendo isso comigo, né? Porque eu deixei me envolver ali pela catequese. Eu comecei, na verdade, como coroinha e fiquei no grupo de coroinhas muitos anos. E depois eu fui para a catequese convidado e fiquei lá 10 anos. Eu sempre fui da turma da primeira comunhão. Me apaixonei, me encantei. Eu falei assim, gente, eu quero dar aula. Eu tenho que dar aula. E fui para o magistério. E a liturgia também me fascina muito. Quando você fala que estuda, eu me vejo aí também, que eu gosto. Eu pego o livro, eu vou ler, se eu tiver dúvida eu ligo para alguém mais experiente que eu, me tira essa dúvida, tal, porque é o que você falou, é apaixonante, te envolve, e a gente se encontra ali, né? Então, eu falo com o pessoal hoje, e às vezes o pessoal fala muito assim, nossa, vai nas minhas redes sociais, que lindo as coisas que você faz na igreja, tal. Como é que vocês preparam isso tudo? Ela acabou de falar, a gente participa, né, de formações. E é interessante, né, que todo católico saiba que existem essas formações. Eles também podem procurar, não pode? Podem, sim. Que se interessarem mais Isso, ainda. a própria paróquia, né, as secretárias paroquiais, elas ficam sabendo com antecedência, né, de quando acontecem essas formações. Existe um calendário, tanto regional quanto arquidiocesano, né, que lá tá as previsões dessas formações, e aí às vezes a pessoa tem interesse, pode falar lá com a secretária paroquial, olha, eu tenho interesse em participar desse encontro aqui. Isso é importante. É importante a gente dizer também que a nossa igreja ela busca formar. Não é formar porque o nosso povo não sabe, porque o nosso povo é ignorante. Porque às vezes eu vou dar formação e as pessoas já falaram assim comigo, não, você vai chover no molhado. Porque todo mundo sabe que missa é missa. Mas liturgia não é só missa, né? Liturgia é ação sacramental. Ela envolve toda a celebração da nossa fé. Ela é cume fonte de fé. Então, quando a gente forma, eu estou dizendo por mim, porque até hoje, quando eu estou buscando formação, eu descubro uma coisa nova. Eu entendo um gesto que a gente faz na celebração. Nossas celebrações são tão ricas em gestos e às vezes a gente não para pensar o porquê de certo gesto. O nosso povo às vezes não presta atenção no gesto que faz. Olha um caso interessante e engraçado. Eu dava catequese de crisma e aí falava com os meninos, para crismar tem que vir para a missa. Por quê? Não é porque é obrigado. É porque se você vai dar o seu sim para Deus, você precisa participar das celebrações dessa igreja. Você está participando do crisma nessa igreja, então você tem que frequentar as celebrações dessa igreja. Não faz sentido você querer receber o crisma sem participar das celebrações da igreja, né?
E aí eles ficavam igual os pintinhos em volta da galinha, assim, perto de mim. E aí, uma hora, eu estava participando da celebração e eu fui coçar a minha cabeça. Minha cabeça coçou, eu fui fazer esse sinal aqui. O menino que estava do meu lado, automaticamente ele já veio correndo para fazer o Em Nome do Pai. Ele achou que estava na hora de fazer o Em Nome do Pai. E não tinha nada a ver na celebração com aquele momento. Então, os nossos gestos ficaram automáticos. Então, a gente faz o gesto, às vezes sem saber por que está fazendo aquele gesto. Então, quando a gente forma, a gente explica por que a gente ajoelha, por que a gente se posiciona de pé, por que o sinal, né, da cruz. E isso é muito importante, porque aí toda vez que você for fazer o gesto, você vai entender por que você está fazendo aquele gesto. E isso muda tudo. Isso muda a sua forma de celebrar. Exatamente. Olha, eu tenho nas minhas, não só nas minhas redes sociais, mas também aonde eu vou aqui para o Barbacena, muitas pessoas conversam comigo e há muitos momentos importantes dentro da nossa igreja. A nossa igreja, como você falou, é muito rica e também muito tradicional. E um dos momentos assim que chama mais atenção do católico é a Semana Santa, porque é um momento onde as pessoas elas param mais, é como se fosse o futebol, né? A final do jogo e todo mundo agora vai estar em volta ali prestando atenção. Então, as pessoas elas ficam muito encantadas com todas aquelas cerimônias que elas vivenciam junto durante a celebração. Eu pude participar que eu sempre vou em outras paróquias, eu vou em outras cidades e a gente fica assim, vê Deus naquele momento todo e fica encantado e emocionado com todos aqueles gestos, que são lindos os gestos. Aquelas cerimônias são belíssimas, né? Muito bem arrumadas por pessoas, por equipes. E aquele encantamento, ele é tomado de emoção e eu vi muita gente chorando, eu vi muita gente se colocando no lugar da Mãe de Cristo, por exemplo. Eu vi muita gente emocionado quando o Santíssimo ele sai do altar, faz a transladação e as pessoas falam assim, é como se alguém querido meu estivesse saindo daqui desse momento. E para aquele momento todo acontecer, houve toda uma preparação. Sim. O altar ele foi arrumado pelo sacristão, foi ornamentado por alguém, teve toda aquela preparação para chegar naquele momento em que as pessoas se tomem a essa emoção. Então eu queria te perguntar, essa tradição, ela ainda vai perpetuar por muito tempo ou tem já paróquias que estão deixando de lado, estão acabando com algumas cerimônias, não estão seguindo algumas tradições que são tão importantes para esse momento? Nós temos aí duas vertentes, né? Eu penso assim, o nosso povo, Giovanni, em Minas Gerais a gente vê isso muito fortemente. Muito. O nosso povo Aqui é é sofrido. Nosso povo é sofrido. Minas Gerais foi explorada, né? Foi escravizada. O nosso povo sofreu. Então, o nosso povo mineiro, ele se identifica muito com o Cristo morto, o Cristo sofredor, o Cristo que sofre conosco as nossas dores. Então, por isso que as Semanas Santas, em Minas Gerais e na nossa arquidiocese, que é a arquidiocese mais antiga, né? Acho que é do Rio de Janeiro, é mais antiga, Isso. E depois vem a nossa. Então, é uma das arquidioceses mais antigas, então o nosso povo sofredor se identifica muito com o Cristo sofredor. E por isso
isso aqui em Minas Gerais é tão forte, na nossa arquidiocese ainda é muito forte. Principalmente nas cidades, né, mais tradicionais, né, que ainda tem o turismo, né, como fonte de renda. Então a gente pega algumas cidades aqui no entorno, né, não só da nossa arquidiocese, mas aqui tem São João também, que ainda é muito forte a tradição. Isso é muito rico e eu penso que nós devíamos manter, porque além de ser importante para a nossa igreja, é importante para a nossa memória, para a nossa cultura, né? Justamente. Porque guarda a memória cultural de um povo, marca toda uma geração, né? E traz tudo isso consigo. Então, ainda é forte, mas nós precisamos fomentar essas experiências. E é, assim, nossa obrigação, enquanto cristão, manter vivo essas tradições, né? Dentro das nossas paróquias, porque Barbacena já perdeu muito, né? Hoje nós não temos mais a procissão, você lembra da procissão que saía com o Senhor morto, né? Lá da igreja de Santo Antônio, Sim. aqui para a Matriz, então tinha aquela procissão enorme, né? E o povo seguia, e isso vai se acabando. Por quê? Porque o povo que ajuda, como você bem disse, a organizar, se cansa. O padre, vendo o cansaço das suas ovelhas, também se cansa. E aquilo vai contagiando. Teve um padre que falou assim comigo: não vou fazer a procissão, não vou porque eu vou passar vergonha. Vai ter lá 2, 3 gatos pingados na procissão. Ele não disse desfazendo da fé de ninguém, né? Nem das 3, 4 pessoas que estariam lá na procissão. Mas você entende que até mesmo o sacerdote, ele se entristece, né? Com o descaso do povo, às vezes com a tradição, com a fé. E o nosso povo hoje está muito tecnológico, Sim. né? E a igreja, ela não é tecnológica. A igreja, por mais, né, que hoje nós usamos, principalmente nesse tempo de pandemia, as redes sociais para transmitir a celebração, mas os sinais, eles precisam ser tangíveis, eles precisam ser vividos. Eles não podem ser só visualizados, né? Então você precisa participar das celebrações. E quando isso tudo vai ficando só na televisão ou só na rede social, a gente vai perdendo. Porque, por exemplo, as pessoas, né, mais antigas estão partindo. E quem vai assumir? Pois é. E aí e é isso que não pode morrer, né? Eu, por exemplo, eu fui ensinado por pessoas antigas. Sim. E eu sempre falo, enquanto eu puder, eu vou mantendo aquilo que eu aprendi. E conheço muitas pessoas de paróquias aqui de Barbacena que mantêm também essas tradições, não só de Semana Santa, mas outras, como a do Natal, a da festa com o padroeiro, né? De outras cerimônias que a igreja vai tendo ao longo do ano. Então é muito importante que o jovem, ainda mais hoje em dia, que eu tenho visto muito que o jovem está sendo muito atuante, né, com EJC, com EAC, com outros grupos, que ele tenha esse interesse de participar, de saber, de conhecer. E seria uma verdadeira catequese quando os tios, o pessoal lá, falam assim: não, vamos hoje sentar aqui, vamos ter uma formação sobre cerimônias, sobre as suas importâncias, sobre a cultura da nossa igreja. E também é importante valorizar a família, né, Giovanni? Porque família é berço de vocação. Então, famílias cristãs geram filhos cristãos, né? Por mais que aí na idade difícil da revolta, um jovem se distancie da fé, a raiz ficou, né? Então a chance desse jovem voltar para a igreja futuramente é muito grande. Então a gente precisa valorizar a família. Sim. Viane, como você vê hoje a questão da liturgia no Brasil e no mundo? Eu vejo que nós tivemos, principalmente, né, após o Concílio Vaticano II, com a reforma litúrgica, um ganho muito grande.
Por quê? Até o Concílio Vaticano II, as celebrações elas eram feitas na língua latina, né? Elas eram celebradas em latim. O povo não entendia muito bem o que o padre estava dizendo, né? Apenas alguns, né, que eram mais eruditos, que tinham um pouco mais, né, de estudo, conseguiam entender o que o padre estava dizendo. Então, trazer a celebração para a língua, né, falada naquele local, naquela comunidade, isso enriqueceu as nossas celebrações. Por quê? Porque, ao meu ver, ninguém ama aquilo que não conhece. Então, as pessoas eram piedosas e iam cumprir um preceito. Precisava-se ir na missa, né? Então, cumpria-se o preceito. E nessa época também, o padre, ele era responsável por muitas funções na celebração. Então, ele presidia, ele lia, muitos deles até cantavam, né? Porque o canto também era em latim. Então, eles faziam muitas funções dentro de uma celebração. Então, com a reforma litúrgica, o leigo, nós, pessoas comuns, começamos também a poder atuar nas celebrações. Então, isso trouxe a celebração para um pouco mais perto do povo. Isso teve um aspecto enriquecedor e teve também um aspecto devastador. Porque quando entregou, entre aspas, a celebração na mão do povo, teve algumas pessoas que achavam que podiam fazer o que quisessem. Então, a missa desse jeito aqui tá chato, vamos mudar a missa. E não é assim que funciona. A missa, ela é um rito da Igreja Católica. E se ela é um rito, ela tem uma forma certa de acontecer, ela foi preparada de uma forma, né? Nós temos um livro onde está a missa. Então, antigamente se ouvia muito, né? Alguns anos falar assim, vamos preparar a missa, vamos fazer a missa. Não, a missa está prontinha, a missa está preparada. Mas aí o povo começou a intervir em algumas questões da missa, aí preparava o ato penitencial, vamos trabalhar, a palavra, vamos trabalhar o ato penitencial, vamos trabalhar o glória, e isso tirou um pouquinho o aspecto sacramental da celebração eucarística. Então, nós ganhamos, porque o povo agora entende o que está sendo celebrado, mas nós perdemos, mas graças a Deus, já estamos retomando. Isso é bom. Já estamos retomando. Houve esse período em que as pessoas perderam um pouquinho o senso do que era trazer a celebração mais para próximo do povo. E a gente teve também um afastamento, né, do rito celebrado com o rito do missal proposto para a igreja. Mas graças a Deus, principalmente na Arquidiocese de Mariana, através das formações, a gente já começa a ter esse caminho de retorno, né? Que é importante que a celebração seja bem celebrada, porque a celebração sendo bem celebrada, o fiel vai encontrar com Deus, ele vai estar na presença de Deus. Então não é aquilo que você faz na celebração que é importante, é como se faz. É o sentido que dá, né? Que torna a celebração importante para cada fiel. Eu não falei, gente, que ela é feira. Olha, nós já estamos chegando no nosso finalzinho aqui. E eu quero deixar aqui, fazer para ela aqui mais uma pergunta e a gente fechar esse momento tão enriquecedor para nós aqui da Web TV Mix e para vocês aí, telespectadores, né? Dizem que em dioceses e instituições que prezam a liturgia bem celebrada, de acordo com as rúbricas, com incentivo ao canto gregoriano, à polifonia sacra, a um canto popular mais sóbrio, ao latim, as celebrações mesmo em vernáculo bem sacrais, há um aumento de vocações. Isso é verdade? Como você analisa esse fenômeno? Vamos traduzir aí um pouquinho, né, para o nosso povo. Isso. A frase está dizendo assim,
que quando a celebração, né, é bem celebrada, mesmo que seja em latim, mesmo que você tenha o canto gregoriano ou um canto mais sóbrio, né, porque às vezes o canto popular ele é um pouco mais alegre, mais festivo, né, quando você tem uma variedade de instrumentos, né, com a polifonia, se esse tipo de celebração, ele fomenta mais vocações. Acho que é para o povo poder entender. Sim. Eu não posso dizer que sim, né? Por exemplo, ali diz, né, que a celebração no latim provoca mais vocações, né? Uma celebração com canto gregoriano provoca mais vocações. Não posso dizer que sim. Mas eu posso dizer que celebrações bem preparadas, elas fomentam vocações. Porque a gente pode entender vocação como a vocação do padre, a vocação sacerdotal. A gente pode entender vocação como a vocação religiosa, mas a gente precisa entender vocação como matrimônio, como família, como leigos e leigas que trabalham na igreja. Então, eu acho que essas celebrações que te aproximam de Deus, que te levam a sentir e a perceber Deus, elas com certeza te despertam vocação. Quando eu vou numa missa bem preparada, bem celebrada, e que eu consigo perceber Deus, eu penso, eu quero fazer parte desta igreja. Eu me sinto bem nesta igreja. E isso eu tenho certeza. Bom, olha, gente, é uma verdadeira catequese. Viviane, agora saindo um pouco desse momento da liturgia, vamos voltar um pouquinho para o seu lado pessoal. Eu quero saber o que você gosta de fazer nas horas vagas, quando você não tem nenhum trabalho, o que a Viviane gosta? Antigamente eu gostava de ler. Adorava, e aí eu tenho uma pequena biblioteca, muitos livros. Hoje eu estou gostando de descansar, literalmente, de não fazer nada, de ouvir uma música, de às vezes mexer numa rede social, de dormir, porque a gente está vivendo uma época que a gente tem tanta atividade, Sim. mas tanta atividade, que na hora vaga eu tô querendo literalmente descansar. Ver uma piadinha, um meme na rede social. É basicamente isso que eu tenho feito. Que tipo de música assim, que você gosta de ouvir, um gênero musical que você... Eu adoro pop rock. Eu sou das antigas. Seria Então, Renato, Capitão exatamente. É essa a Legião Urbana, né? Paralamas do Sucesso. Gosto de MPB, Marisa Monte. Eu gosto de música de qualidade, música que tem letra, sabe? Gente da gente. Não gosto de barulho. Um sonho. Eu já tive muitos. Alguns deles, graças a Deus, eu já posso dizer que eu alcancei. Hoje, eu acho que o meu maior sonho, Giovanni, é fazer a diferença. Eu tenho muita vontade de colocar alguns projetos sociais em prática, sabe? E ainda me falta um pouco de tempo e ainda me falta dinheiro para isso. Então, assim, é um desejo meu. Um medo. É bem parecido com o sonho. Eu tenho medo de passar por essa vida sem ter feito a diferença na vida de alguém, sabe? De não ser lembrada, pra que eu vim? É o meu medo. Deus na sua vida. Deus na minha vida é tudo. Hoje, eu lembro que eu te falei que eu não entendia o vazio no meu peito e hoje eu entendo, era a saudade de Deus. Então, hoje eu sinto que a minha vida é mais completa. Então, para mim, a experiência de Deus é me completar. Eu me sinto mais cheia de vida. Gente, que maravilha receber você aqui. Claro que antes de encerrar, eu quero que você deixe novamente
as redes sociais para as pessoas que querem. Agora eu vou falar mais na questão litúrgica, né, que nós falamos muito aqui. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, conversar, falar assim, eu quero fazer uma formação, eu quero me inteirar mais das coisas da igreja, que são lindas e que quem fizer isso vai se apaixonar como nós somos apaixonados. Como é que pode fazer? Então, a nossa arquidiocese ela tem um site, né, onde você pode ter acesso a todas as notícias da diocese, né, formações, é divulgado, tem um aplicativo da nossa arquidiocese, é só ir lá, né, no seu servidor e baixar o aplicativo. E também as redes sociais de nós, né, animadores de pastoral, né, eu estou no Facebook como Viviane Isidoro, no Instagram também, então aqueles que quiserem conversar, procurar, me encontra lá que vai ser um prazer, né, tirar as dúvidas e dar as informações necessárias. Pois é. Viviane, gostou do nosso papo? Adorei. Olha, eu espero que você venha aqui mais vezes para a gente bater muito papo. Eu tenho certeza, porque tem muita história, tem muita coisa boa que a gente pode estar conversando aqui. Eu fico muito feliz, encerro esse programa hoje assim, com o coração repleto de amor, iluminado, porque aprendi também muito com você, né? Quando a gente senta aqui para bater papo com o convidado, a gente aprende muito com ele. Então isso é muito importante. E claro que semana que vem a gente retorna com outro convidado especial, com mais papo bacana, emocionante, para você ir de casa poder se divertir, refletir e poder levar a vida com mais leveza, amor, respeito ao próximo e, como eu tenho sempre falado aqui, empatia. Muito obrigado, Viviane, muito obrigado. Eu que agradeço, foi uma honra, viu? E até o nosso próximo Giovanni Goulart Entrevista.